Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais e também professor em uma escola particular aqui da minha cidade. Dando continuidade às nossas aulas de Humanidades e Ciências Sociais, hoje nós vamos falar sobre a aula de número 8. Nesta aula nós vamos abordar o tema apresentação dos resultados de uma pesquisa científica. Fique comigo nesse vídeo até o final, para que você possa então ter um pouco de noção de como apresentar a sua pesquisa científica dentro de humanidades e ciências sociais. Pessoal, antes de começarmos o nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito ainda. E se você já é inscrito, deixe a sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver, e também compartilhe esse vídeo para o máximo de professores e estudantes aqui em Minas Gerais. Só lembrando que se você perdeu alguns dos nossos vídeos sobre essas aulas de número 1 até a número 10 de Humanidades e Ciências Sociais, tem aqui no nosso canal. Na aula de número 9 e número 10, nós vamos ter atividades para concluir esse pacote de 10 aulas destinadas ao primeiro bimestre do ano de 2022. Bom, galera, para essa aula de número 8, nós vamos ter o seguinte tema: forma de apresentação dos resultados. Agora é hora de apresentar os resultados da sua pesquisa científica. Para elaborar esses resultados, nós temos que levar em consideração, a construção de um relatório dos resultados dessa pesquisa e também apresentar de forma expositiva esse resultado. Bom, nesse momento o pesquisador ele vai compartilhar e comunicar as informações, as conclusões, as sugestões, e as soluções também indicadas para resolver aquele problema a ser investigado. Pessoal, o pesquisador, nesse momento, ele é de extrema importância que ele tenha que preparar o material de forma simples, de fácil compreensão, que seja útil como ferramenta para que outras pessoas possam utilizar esse resultado dessa pesquisa em outras pesquisas. Por isso que é muito importante a construção como resultado final da pesquisa, um relatório. Esse relatório de pesquisa ele é muito importante, que deve, é claro, ter uma formatação, uma normatização própria, seguindo aí determinados roteiros, estipulados pela comunidade científica, como, por exemplo, as regras da ABNT. Bom, então como elaborar esse relatório? Pessoal, antes de mais nada, esse relatório ele tem que ser simples, Ele pode até ser complexo devido à pesquisa, devido à metodologia, porém, a indicativa é de que ele seja o mais simples possível, para que possa levar essas informações ao público, de forma fácil compreensão. Bom, o pesquisador deve conhecer o seu público antes de mais nada, adaptar o material a esse público, para que o resultado seja elaborado de forma precisa e eficaz. Tenha sempre em mente, pessoal, que independentemente do seu público e da sua área de pesquisa, o relatório precisa ser bem escrito e bem apresentado, com a formatação exigida e com a normatização também exigida. Dessa forma, o corpo do trabalho são os resultados, estipulados ali na criação da pesquisa. É claro que nós vamos ter os dados a serem apresentados, as análises, as interpretações daquele tema que foi problematizado. Ali nós vamos ter também na conclusão possíveis soluções encontradas para resolver aquele problema em questão. Então, nesse sentido, faz-se necessário a gente levar em consideração a metodologia empregada, e qual a contribuição do autor para aquela pesquisa, para que esse material produzido possa ser referência em outros estudos científicos posteriores. Agora, será que existe uma melhor forma de preparar esse material? Pessoal, veja bem, nós temos aqui uma sugestão de organizar esse material em partes, organizar em capítulos, categorias ou temas, porque aí fica mais fácil de trazer uma apresentação mais lúdica e de fácil interpretação. E nós temos que levar em consideração também a formatação do trabalho. A fim de apresentar um trabalho de qualidade, galera, e de fácil compreensão, o material elaborado deve seguir uma estrutura esclarecedora, apresentando a natureza do problema e também as possíveis soluções. Nesse sentido, nós temos aqui uma formatação básica de acordo com a natureza, de acordo com a tipologia, a metodologia, a população e de acordo com o teste. De acordo com a natureza, qual é o problema a ser investigado, as razões, os objetivos e também as necessidades da investigação. Com relação à tipologia, nós precisamos determinar qual é o tipo de pesquisa.
É exploratória, conclusiva, descritiva, explicativa? E com relação à metodologia, quais são os métodos empregados para coletar os dados? Galera, com relação à população, mostrar também a proporção de amostra e o processo de amostragem. Nós temos que levar em consideração também os testes, né? Indicar o que foi aplicado, comprovando ou validando, quem sabe até mesmo refutando aquela investigação inicial. Portanto, essa vai ser a estrutura básica, né, para a criação desse relatório. Galera, é claro que a gente tem que levar em consideração também o caráter impessoal. Tem que ter uma escrita impessoal, com clareza, com precisão, evitando ali termos que geram interpretações equivocadas, os famosos termos dúbios, né? E quem sabe até mesmo palavras de difícil compreensão, como muitos fazem. Então nós temos que levar isso em consideração na hora de criar o relatório. Outra informação importante também com relação à formatação do trabalho. A formatação ela deve seguir um padrão, né, de fonte e espaçamento. Nós temos as margens que também são padronizadas. Nós temos a estrutura de capa, folha de rosto. Tudo isso aí são normativas para se escrever um projeto de pesquisa ou, quem sabe, um relatório. Nós podemos organizar em capítulos, né, todo o material produzido, levando no final as conclusões e também, posteriormente, as referências. Então, como que a gente pode, de forma resumida, trazer uma estrutura eficiente de um relatório de pesquisa? Olha só, num relatório a gente pode dividir em partes. Nós podemos colocar primeiro uma apresentação. Nessa apresentação corresponde a capa e folha de rosto. Depois uma sinopse, um resumo, né, do trabalho, no máximo de uma página, escrito ali no final do trabalho, mostrando clareza, né, na natureza da pesquisa a ser realizada. Nós podemos ter posteriormente um sumário, né, o sumário ali com a indicativa de páginas e partes do trabalho. Depois do sumário, nós podemos ter a introdução, onde apresenta o trabalho de um modo geral, composto aí por temas, objetivos, justificativa e objetos de pesquisa. Nós temos também a revisão bibliográfica, né, composta pelo referencial teórico, a partir de materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Nós temos em seguida a metodologia, que apresenta então os métodos, né, para a coleta desses dados e análise também posterior desses dados. Nós temos ainda o embasamento teórico, que é a definição dos conceitos utilizados na pesquisa. Nós temos a apresentação e análise desses dados, o corpo do trabalho dividido aí em capítulos, apresentando gráficos para ilustrar, né, esses dados coletados, a interpretação desses dados, tá certo, pessoal? Nós vamos ter, por fim, as conclusões, as recomendações e sugestões e a referência bibliográfica, ou seja, as bibliografias utilizadas e citadas no corpo do trabalho. E a apresentação desse material, que ela é importante. Não adianta você produzir um material, uma pesquisa extremamente importante e não saber apresentar para o seu público. Então, esse trabalho escrito ali, ele tem que ser apresentado de forma oral, a sua pesquisa, né, esclarecendo as possíveis dúvidas sobre o seu trabalho, certo? O pesquisador ele vive sempre num dilema de apresentar ou não o resultado da pesquisa, já que nem sempre os resultados obtidos são aqueles que, de fato, representam a pesquisa. Mas, independentemente disso, galera, é necessário apresentar os resultados, né, de forma ética, de forma precisa, de forma responsável, tá certo? Pode-se apresentar através de um banner, de um PowerPoint, pode se apresentar de diversas formas, inclusive de forma online, que é muito utilizado atualmente esta apresentação, esta formatação de apresentação. O fato é que você pode levar seus resultados apresentando de forma didática, utilizando qualquer um desses recursos. Como atividade desse tema, eu trouxe aqui 3 questões, pessoal. Como realizar uma apresentação de um trabalho? Olha só, para realizar a apresentação de um trabalho, você tem que levar em consideração que essa elaboração e a entrega do relatório se faz necessário, tá? Se faz necessário por quê? Porque você vai apresentar, né, de forma expositiva o seu trabalho. Esse é o momento em que o pesquisador compartilha e comunica as informações, as conclusões, as sugestões, ou quem sabe as soluções indicadas na resolução do problema investigado. Número 2, como elaborar um relatório de um trabalho de pesquisa? Esse relatório ele pode ser simples ou complexo. É claro que nós vamos preferir a apresentação de forma simples, mas vai depender muito do tipo do seu público, né, que se destina a essa apresentação.
E o pesquisador deve conhecer o seu público antes de mais nada para adaptar o material a esse público, para que possa levar o resultado da pesquisa, né, de forma bem elaborada, de forma bem apresentada, de forma eficaz. Sempre tenha em mente que o relatório precisa ser bem escrito, né, e bem apresentado e bem formatado. Questão de número 3, como elaborar a formatação de um trabalho científico? Pessoal, é o seguinte, a estrutura de formatação pode ser de acordo com a natureza, a tipologia, a metodologia, a população, de acordo com os testes. Então, você, primeiro, antes de mais nada, tem que saber como que você vai apresentar esse seu trabalho para o seu público e assim formatar de acordo com a natureza, tipologia, metodologia, população e os testes. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados na aula de número 8 sobre a apresentação dos resultados de uma pesquisa científica e também um exercício proposto que eu deixei no final desta aula. Te aguardo na aula de número 9.